para a doutora Renata dividir aqui a sala, abrir a câmera dela para a gente poder aqui conversar e eu apresentá-la. Antes, Rê, peraí só um minutinho, antes de você abrir a sua câmera, assim como a Lê faz, com toda a pompa, eu também quero fazer isso. A doutora Renata Noronha, ela é também endocrinopediatra, ela trabalha também na Santa Casa, ela faz parte da equipe do doutor Cagliari, e ela é uma médica, assim, ela tem, quando a gente estava viajando lá no ATTD, o jeito dela tratar é como se fosse realmente uma mãe, é muito carinhosa, tem uma voz suave, uma voz doce, é uma voz que acalma. Então, é o tipo de médica que a gente fala assim, nossa, eu quero ela para cuidar do meu bebê, eu quero ela para cuidar da minha criança, porque realmente ela passa essa tranquilidade, essa certeza de que vai dar tudo certo. Então, Rê, entra aqui comigo, pode ligar seu áudio, pode ligar sua câmera, querida. Oi, Bi, tá me ouvindo? Estou te ouvindo super bem, deixa eu só colocar você também aqui em destaque. Só um minutinho. Eu sempre esqueço como eu ponho. Ah, consegui. Tudo bem, Rê? Tudo jóia. Como é que vocês estão por aí? Estamos bem, estamos bem. A gente tá até com a cor do cabelo igual, quase, né, Rê? Pois é. Ontem no treinamento eu era de cabelo curtinho. Eu usei seu login para mexer na plataforma. Então, tá vendo? Aí a gente não confunde. Rê, em primeiro lugar, muito obrigado por ter topado mais uma vez estar conosco. A Renata esteve no evento, né, de tecnologia no tratamento do diabetes em maio. Então, ela foi uma das estreantes nessa plataforma conosco. E eu fiz questão de chamá-la de novo por conta desse currículo que ela tem, desse jeito. E eu acho que faz todo sentido ela vir nesse evento, que é um evento para pais, para cuidadores de crianças, falar o tema dela, que vai ser assim, Rê, tecnologia e diabetes na infância. E aí? Então, primeiro eu gostaria de agradecer o convite. Eu acho muito legal o momento dar esse espaço para DM1, né? Porque a gente sabe que, principalmente DM1 na infância, é um público muito restrito, mas acho que eu diria que é o público que mais estuda e mais se interessa em tentar melhorar e saber e ter mais informações. E eu vou colocando aqui a minha apresentação. Acho que todos já elogiaram muito a momento, né? Por conta desse trabalho sério dessas meninas. Então, a gente vê elas nos congressos, elas conversam com a gente. Então, todo o conteúdo que elas passam realmente é conteúdo que nós, como médicos, podemos confiar e ajuda a gente muito na orientação dos nossos pacientes. Então, para mim é um prazer poder fazer parte e poder ajudar. Eu vou colocar aqui meu slide. Deixa eu ver. Pronto. Então, vamos lá, gente. A aula de tecnologia e diabetes na infância, na verdade, como a gente está dando aula para um público que não é um público médico, mas a gente sabe que tem educador e é tudo muito misturado, o que eu quis fazer? Eu vou falar de tecnologia em diabetes, eu vou falar de tudo que a gente tem, mas eu também quero passar um pouquinho de conceitos de que a gente não pode ter a melhor tecnologia na mão. Se a gente não tiver conhecimento, a gente não vai conseguir utilizar. E que cada paciente tem a sua necessidade. Então, a gente vai dividir essa aula em onde nós estamos, quer dizer, o que nós temos hoje de tecnologia no Brasil, que já está, de fato, a gente utiliza no nosso dia a dia, quais são as metas e as métricas de glicemia que a gente tem, as maneiras que a gente tem para monitorar o quanto isso evoluiu ou não, quais insulinas a gente tem hoje em uso no Brasil e um pouquinho de bom. Então, como vocês podem ver, é muito conteúdo. A gente vai tentar falar de maneira prática e espero vocês depois lá nas perguntas se passar alguma coisa que não fique tão claro. Então vamos lá. Primeira pergunta é por que eu devo medir a glicemia? Né? A gente precisa medir a glicemia porque vários estudos já mostraram pra gente que quanto mais eu sei como está o controle do meu filho ou meu diabetes, eu vou estar melhor controlado. Isso são estudos em pacientes com DM1. Mas o que é esse bom controle? Então, a gente tem metas ou métricas de controle. A primeira, a mais conhecida de todas, é a hemoglobina glicada. E ela é baseada em estudos que avaliaram as pontinhas de dedo e os valores de glicemia dos pacientes. Então, ela é uma maneira é um exame laboratorial que o médico tem para avaliar
a média dos últimos 3 meses, ou seja, o que passou, como esse paciente estava. E por que esse valor é a média de 7? Ele foi baseado nas glicemias que esses pacientes faziam, e a gente sabe que esses pacientes que tentam ficar próximo dessa meta, eles acabam tendo menos complicações a longo prazo. E isso veio através de estudos. É lógico que a gente tem que individualizar, tá, gente? A gente tenta buscar um menor que 7, mas com o menor número de hipoglicemias. E isso vai depender de paciente para paciente. Então, eu como pai, como paciente, o que eu devo esperar quando eu faço a minha pontinha de dedo? O que significa essa glicada de 7? E como vocês podem ver, aqui, ó, é o valor que a gente faz, o que a gente vai ver da glicemia antes da refeição. E ele também é um valor variado. Quer dizer, para eu ter a glicada de 7, não é uma matemática, né? Um valor absoluto que eu preciso fazer. Então, tem pacientes que já utilizam um valor antes das refeições de 70, de 80, que já estão numa fase mais estável, mas a gente tem um paciente pequenininho, a gente tem a criança que a gente está ajustando dose, aquele que tem mais propensão à hipoglicemia, e o valor de 130, 120 antes da refeição é muito bom para ele. Mas é bom a gente conhecer, em média, o que seria bom para o meu filho. Então, para antes da refeição, entre 70 e 130 é o que a gente vai estar buscando, sem que isso aumente hipoglicemias. E depois de comer? Bom, depois de comer, a gente tem o tempo da ação da insulina que a gente aplicou para comer. E esse valor fica entre 90 a 180, tá? Então, se eu fizer a glicemia de 2 a 3 horas depois, ou em geral na criança, o que a gente acaba fazendo é antes da próxima refeição. A maioria deles comem de 3 em 3 horas. O que eu posso esperar? Entre 90 e 180 é um valor que eu estou chegando próximo do ideal. E antes de dormir, obviamente aqui tem entre 80 e 140 dentre as recomendações, mas a gente tem aquela ideia de que vai comer alguma coisa antes de dormir e vai dormir a noite toda. Então a gente tem um pouquinho de receio de hipoglicemia. E dependendo do paciente, a gente vai tratar com valores um pouquinho mais altos. Então entre 120 e 140 tem que ser um valor bom que o meu paciente e o meu filho possa dormir sem que isso vá cair durante a madrugada. Isso, se o tratamento está bem ajustado, é o que a gente vai buscar. E como que a gente vai medir? Bom, a primeira coisa, já falando de tecnologia, é a evolução dos glicosímetros. Muita gente, talvez, eu não sei se hoje no grupo tem gente que tem diabetes há muito tempo acompanhando, mas antigamente a gente media na urina, esquentava no fogo para olhar a glicemia. Depois que apareceram os glicosímetros, eles evoluíram muito. Então, para quem vai medir 6 vezes, 5 vezes, às vezes 8 vezes ao dia, hoje os glicosímetros eles são menores, eles requerem gotinhas menorzinhas e eles dão um resultado um pouquinho mais rápido. E a gente já tem alguns no Brasil que se comunicam, inclusive, com o celular. E a grande notícia, e é uma coisa que a gente como brasileiro tem que valorizar, é que o nosso governo, independente das variadas marcas de qualidade, a gente sabe que a gente tem muita coisa para melhorar em acesso, mas a gente sabe que no nosso país, a gente recebe o glicosímetro e as tiras. Então, eu preciso saber quais os valores estão bons e como que eu vou me comunicar com o meu médico para passar esses valores. E também interpretar. Além dos glicosímetros que medem glicemia, a gente tem 2 modelos hoje no Brasil que medem acetona. A acetona é uma parte importante, não é obrigatório para todos terem, mas é uma ferramenta principalmente para muito pequenininhos. Quando o paciente está muito tempo com a glicemia elevada, hoje a maioria dos pronto-socorros tem também essa possibilidade de ver acetona no sangue. E ela vai mostrar uma gravidade. Se eu fico com a glicemia muito alta há muito tempo, a gente pode ir para um quadro grave. Quem tem paciente filho com DM1 sabe que uma das complicações agudas é a cetoacidose. Então, quem pode medir ou tem a possibilidade de medir, acaba evitando de entrar num quadro assim mais grave. Mas isso só quando o paciente obstruiu o catéter de bomba, está muitas horas alto, muito tempo descontrolado. E aí, quando é que eu vou medir a glicemia? Todo mundo pergunta, doutora, eu tenho que medir toda hora? Quantas vezes por dia? Como que a senhora vai ver? Como que eu vejo se está bom? O que eu faço com essas informações? Então, a gente que é médico recebe informações de várias maneiras. Mas, para a gente conseguir valorizar tudo, a gente precisa organizar um pouquinho melhor. Então, às vezes, a mãe faz um monte de pontinha de dedo e às vezes para checar o que está acontecendo, se está subindo, se está descendo, mas na hora de se comunicar com quem vai olhar a sua glicemia, é interessante que você consiga organizar.
Então, tentar pedir para o seu médico, ou tem vários sites que tem diários de glicemia, onde você consegue anotar, e você, com o tempo, consegue bater o olho e falar, nossa, olha, esse horário antes do café, meu filho está tendo hipo. Vou falar com o médico dele antes. Ou, poxa, todo dia no lanche da tarde eu estou vendo ali 200. Então, quem vai anotar, procure anotar de maneira que não só ajude o médico a tomar conduta, mas avaliar. E aí, mais uma parte da tecnologia. Hoje em dia, a maioria dos glicosímetros tem softwares, plataformas onde o paciente pode baixar os dados dele, mandar pela internet, compartilhar essa conta com o médico. O médico geralmente tem uma conta, cada glicosímetro tem o seu sisteminha, né? E essas informações servem não só para o paciente enxergar de maneira mais educativa, então ele também tem acesso a gráficos organizados de acordo com o horário do dia, então, e com cores. O Cagliari comentou na aula dele de manhã, né? Essas cores muitas vezes estão na tela do glicosímetro, e quando o paciente baixa os dados, esses dados são organizados. Então, quando eu bato o olho aqui, eu já vejo que todas as bolinhas verdes são o tempo que o paciente está com glicemias boas, mas olha, ele tem ali várias bolinhas vermelhas com hipoglicemia, que eu preciso ver onde está o problema ali, e toda vez que ele tem hipoglicemia, olha lá a setinha subindo, chegando lá no azul. Então, esse paciente, ele está relativamente bem controlado, mas ele tem hipoglicemia e ele tem baixas e altas. Então, se vocês olharem, às vezes a gente fala, a glicada está de 7. Um paciente assim pode estar com glicada de 7. Mas no dia a dia, essa mãe está sofrendo com subidas e descidas. E isso ajuda o médico a ajustar melhor o controle dele. E o paciente identificar que isso está acontecendo também é muito importante. Se ele não sabe valorizar a pontinha de dedo no dia a dia e não sabe o que fazer com ela, a gente acaba fazendo um monte de medida que não vai ajudar no tratamento de maneira efetiva. Além disso, tem lá nos gráficos estatísticas, então, às vezes, para o médico olhar de uma maneira mais rápida, dar uma conduta mais objetiva, falar, olha, não está tão ruim, mas é hipoglicemia mesmo, e os pacientes também conseguem aprender olhando e discutindo com a equipe de médico, de nutricionista, onde estão os problemas. Então, esses softwares, hoje em dia, ajudam muito a gente. Mas, além da pontinha de dedo, a gente agora tem uma nova maneira de olhar a glicemia, que é através da tal do tempo na meta, que é o uso do sensor, na verdade. Então, o que é esse tempo na meta que a gente começou a falar? Isso apareceu por conta do uso desses sensores e é o tempo em horas que o paciente fica com aqueles valores que a gente sabe que são bons e que vão evitar complicações crônicas. Então, como é que eu vou medir isso? Existe no Brasil hoje já o sensor, que é o Libre. Fica essa moedinha branca aí no braço da criança e ela pode ser medida tanto com o celular quanto com um aparelhinho glicosímetro, só passando o aparelhinho perto do braço da criança. E qual que é esse valor de tempo na meta? Que vai confundir a cabeça de todo mundo. Bom, é parecido com aquele baseado das pontinhas de dedo. Então não é porque eu não tenho sensor que eu não vou conseguir saber como eu estou. Dá pra gente que é médico relativizar. Mas em relação ao sensor, ele vai medir em horas. Então, o que significa a meta nova de tempo de 70% acima da meta? Significa que esse paciente está ficando mais de 17 horas ao dia ali, entre os 70 e os 180. Esse é um objetivo que a gente, quando usa sensor, tenta buscar. Mas a gente sabe que tem variabilidades. Então, o quanto disso é aceitável? Bom, hipoglicemia a gente tenta o mínimo possível. Então, quando o paciente olha lá no sensorzinho dele, ele vai ver lá o tempo que ele está em hipo. E se ele está tendo muita hipo, mais do que 5% do tempo, ele vai tentar entrar em contato, ajustar, ver o que está acontecendo e assim o médico também. E o tempo em hiper. Todo mundo depois que come, gente, sobe a glicemia. Independente do tipo de insulina, muitas vezes isso acontece. Então, a gente tem que saber que acima de 180 é um valor ruim, mas tem uma margem de tempo que todo mundo vai ter de vez em quando, tá? E qual que é a grande novidade que apareceu esse ano em relação a esse sensor? Ele tem essa leitura agora pelo celular. O sensor traz, de fato, mais informações, porque ele vai fazendo a curvinha da glicemia nos intervalos onde eu olhei. Então, se vocês olharem essa ondinha que aparece ali no celular, significa, olha, às vezes a mãe viu aqui,
3 horas depois ela olhou, passou o sensor. Nesse intervalo de tempo, o sensor constrói a curvinha e vê para onde a glicemia foi, se ela subiu ou se ela desceu. E quando a mãe mede, também mostra essa seta de tendência. Então, está 112 e subindo, 112 e caindo, e isso ajuda muito no dia a dia dos pacientes. Fora o fato que para uma criança, às vezes ela está estudando, às vezes ela está dormindo, e quando a gente utiliza o sensor, a gente consegue aferir sem interromper, sem acordar a criança, né? Mesmo um adolescente, às vezes ele está em aula, então eles gostam muito de, às vezes, não ter que mostrar, não furar o dedo, não parar na frente de todo mundo. Então, quanto mais vezes eu vejo, melhor eu fico. E se a pessoa não está conseguindo medir por conta de dificuldades em relação ao glicosímetro, eu diria que pensar no sensor também é uma grande vantagem. E, além disso, o sensor traz um aplicativo que chama LibriLink. Eu não sei se todos conhecem, mas eu achei interessante a gente falar, porque a aula é mais de tecnologia, né? Quando a criança está na escola, por exemplo, ou o adolescente, ele mede com o celular dele, essa informação da glicemia dele, ela é compartilhada com até 20 outros celulares. É praticamente o BBB do diabetes. Tem gente que não gosta, mas no pequeno, ou nos pais, ou aqui como na foto, às vezes a mãe está trabalhando, a criança está na escola, então traz uma segurança e uma informação muito importante no dia a dia para trazer uma tranquilidade. Então eu vi a Denise falando lá da dificuldade, tem que deixar o paciente para casa do amigo, isso é uma ferramenta maravilhosa para isso, né? Porque você vai dar um pouquinho de autonomia, mas ao mesmo tempo você consegue não passar aquele nervoso de mãe, que a gente como mãe, se pudesse, estava junto dentro da mochila do filho o tempo inteiro, né? E na adolescência, em geral, eles não querem que a gente esteja ali, tá? E além disso, todas essas informações que o paciente vê, tanto no glicosímetro quanto no celular, a gente recebe no nosso consultório virtual. A gente tem um aplicativo onde, assim que o paciente vai lendo ou que ele baixa o glicosímetro, o médico, esses aplicativos juntam todas as informações. Então, se a mãe mede com o celular, o pai mede com o glicosímetro, pais separados, às vezes está na casa da mãe, a mãe mede com o celular, o pai mede com o outro. As informações depois são todas organizadas num arquivo só. Isso ajuda o médico. E, de maneira prática, qual que é a diferença? Então, eu trouxe aqui uma visualização do Libre. Às vezes, a gente mede ali, olha, se vocês olharem essas bolinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes no dia. Eu meço 6 vezes no dia, eu vejo que a média do meu filho está 112 e está estimando uma glicada de 5,5. Eu estou super feliz. Mas ele tem queixa de hipoglicemia, de sintomas. E quando eu vou olhar o Libre, o que o Libre me mostra? Entre essas medidas que eu fiz a pontinha de dedo, para onde foi a glicemia? E olha aqui um tanto de informação ao longo do dia que um sensor pode dar. Então, a gente vê que, apesar das bolinhas estarem ali na faixa entre 70 e 180, os principais horários que o paciente mediu, ele subiu e desceu ao longo do dia várias vezes. Olha, tem ali vários 54, um monte de vezes que a mãe checou. Isso mostra uma agonia de uma mãe, de um filho com diabetes tipo 1 em hipoglicemia. Às vezes, até a criança melhorar, a mãe vai olhando várias vezes sem precisar picar o dedinho. Mas também é uma ferramenta que, olha, eu não preciso usar sempre. O adolescente às vezes não quer andar com as coisas grudadas em si. Mas perto da consulta, ele pode usar por 15 dias, e ao passo que se eu tivesse só a informação das bolinhas vermelhas, eu ia achar que tá tudo bem, e eu não ia enxergar períodos onde ele tá um pouquinho mais mal controlado. Fora isso, a gente tem, então, além dessas questões de medir, ter que medir, porque também o Libre, se a gente não mede pelo menos a cada 8 horas, ele vai perder as informações, a gente tem também as medicações. E aí, nos últimos anos, a gente teve uma evolução enorme em número e qualidade, tipos de ação de insulina, tá? Isso aqui é um gráfico onde a gente tem vários nomes, né, de todas as insulinas. Para quem tem diabetes há muito mais tempo, a gente praticamente trabalhava só com NPH irregular, que foram as primeiras insulinas humanas. Antes tinha bovina, suína, e cada vez mais essas insulinas funcionam melhor e a gente consegue titular em doses menores, o que é muito legal para os pequenininhos. Às vezes eu vou aumentar de meio para 1, isso é um aumento quase de 100%. Então, para uma criança pequena, faz total diferença eu poder aplicar de maneira mais prática. Mas aqui no Brasil, a gente tem uma grande vantagem. O governo fornece as insulinas. Às vezes a gente fica só reclamando, mas é importante a gente saber que, por exemplo, um país muito mais rico que o nosso, os Estados Unidos,
os pacientes não têm direito, eles têm que comprar as insulinas. Então, a gente tem que trabalhar muitas vezes com o que a gente tem da melhor maneira, porque às vezes não é só a questão da tecnologia, mas sim o quanto o paciente sabe utilizar. Então, a gente ainda tem pacientes hoje em uso de NPH irregular, e eu diria que o grande problema da regular e da NPH são os picos de ação, né? A NPH, principalmente para criança, a gente tende a não utilizar mais. Por quê? Quando a gente faz um tratamento com NPH irregular, a gente tem que fracionar as insulinas em pelo menos 3 tomadas por dia de NPH para diminuir as subidas que ela faz, ela não ficar subindo fora da hora que a criança come, e utilizar a regular no horário da refeição. Só que a regular, ela começa a agir mais tarde, ela faz o pico de ação 2 horas depois, a hora que a minha glicemia já tem que ficar boa. Então, para eu poder utilizar a regular, eu tenho que tomá-la meia hora, 40 minutos antes de comer. E isso, para o dia a dia de qualquer paciente do tipo 1, é muito complicado, mas eu diria que uma criança pequena, a gente tende a migrar para a insulina pelo menos ultra rápida, que agora tem a rápida e a ultra rápida. E quando... Espera aí um pouquinho, gente, que meu aplicativo travou. Ah, pronto, consegui. Então, recentemente se desenvolveram insulinas de ação melhor e que a gente também tem oportunidade de usar no Brasil, tá? E, de maneira interessante, essas insulinas, as basais que a gente usa no lugar da NPH, então elas têm um pico de ação mínimo, ou algumas das mais novas nem têm pico de ação, então elas ficam ali bem estáveis, só para não deixar a glicemia subir entre uma refeição e outra. Insulinas para usar na hora da refeição, um pouco mais rápidas. Meu aplicativo está toda hora dando uma travadinha, agora passou. Deixa eu voltar aqui. Só um minutinho, gente. Tá girando aqui a minha internet, Fabio. Você consegue voltar o slide para mim? Obrigada. Então, assim, quando a gente usa os análogos lentos com análogo rápido, o que acontece? Eu tenho uma picadinha a 2 por dia na basal e da mesma maneira eu vou precisar utilizar a insulina, o análogo rápido nas refeições. A vantagem do análogo rápido é que ela pode ser utilizada mais próximo do horário da refeição, em média 15 minutinhos antes. Ela faz um pico de ação em meia hora e a máximo de ação dela em 3. E a gente, há um tempo, já tem um ano, há um pouco mais, o nosso governo está liberando essas insulinas de análogo rápido, de ação rápida, em canetas, para a população do Brasil todo, do SUS. Então, eu quis colocar esse slide porque é muito importante que, às vezes, o médico não sabe que naquela região está tendo, ou o paciente não sabe que ele tem direito, e essas insulinas já são fornecidas e a gente tem que tomar só um cuidado, porque às vezes eu estou com a melhor insulina, mas a proporção está ruim. Então, como paciente, eu tenho que ter uma ideia, olha, mas quanto que eu estou usando de rápido e quanto que eu estou usando de basal, que seria NPH, seja Tresiba, seja Lantus. Em geral, gente, o basal não pode corresponder a 50% da dose. Então, muitas vezes um paciente que tem hipo o dia inteiro não consegue usar insulina rápida, ele acha que o defeito é a insulina e, na verdade, é uma questão de ajuste. Então, eu coloquei aqui que no total diário do paciente, é importante que ele saiba que eu não posso tomar mais de 50% em total de unidades da insulina basal, senão eu não consigo tomar rápida, seja qual for a basal, tá certo? Então, isso é uma informação importante, porque muitas vezes a gente sabe que aqui no grupo tem gente que o filho acabou de ficar diabético, tem gente que já sabe, já dá aula pra gente, mas parece básico, mas muitas vezes o paciente quer mudar de tratamento e, na verdade, não é uma necessidade de mudança, mas sim de ajuste. Mas, para nossa felicidade, chegou esse ano no Brasil uma insulina mais rápida ainda que o análogo rápido. Qual que é a vantagem dessa insulina? Ela começa a agir mais rápido, como vocês podem ver aqui, a curvinha azul, a minha cara ficou na frente. Então, a cinzinha é a que o SUS dá pra gente já, que é a Novo Rapid, e a curvinha azul é a Fiasp. Essa insulina, ela tem a grande vantagem de poder ser aplicada imediatamente antes da refeição, e ela faz um pico de ação muito mais rápido e, teoricamente, ela dura menos. Então, o que acontece? Eu consigo aplicar exatamente na hora que eu vou comer. E eu acho que essa é uma grande vantagem, principalmente pensando em adolescentes, que muitas vezes tem que aplicar antes, e pequenininho também, né? A gente tem que fazer a pontinha de dedo, daí a gente tem que esperar 15 minutos, daí a gente tem que aplicar, daí a gente vai dar a comida. Então, essa insulina aqui,
age mais rápido e a gente consegue aplicar exatamente na hora que vai comer, tem a capacidade de melhorar o controle, porque na verdade ela facilita a adesão, ou seja, ela facilita de eu conseguir tomar adequadamente a minha insulina. Mas, em termos de modos de aplicar, a gente também está com uma tecnologia muito evoluída, né? Tem gente que passou aqui por essa fase dessa seringa. Antigamente, logo que a insulina foi descoberta, os pacientes tinham que esterilizar a seringa, afiar a agulha. Então, hoje, mesmo no SUS, a gente tem já as seringas pequenininhas próprias para paciente, teve a aula da BD mais cedo, e a gente tem as canetas, a gente tem fornecimento, e óbvio, tem pacientes que compram sua própria insulina, mas o que a gente tem no SUS hoje não é ruim. A gente tem insulinas em caneta, insulinas rápidas, insulinas com agulhinhas pequenas. Então, a gente só precisa aprender a utilizar as coisas da melhor maneira. E, além disso, a gente sabe que muitas vezes uma criança muito jovem, muito pequenininha, muito magrinha, tem a dificuldade do subcutâneo, né? Tem pouco espaço, machuca, porque são várias picadinhas ao dia. E nem todo paciente vai se adaptar, por exemplo, com uma coisa grudada nele. Tem bomba de insulina, a gente vai falar um pouquinho de cada uma bem rápido. É muito bom, mas tem o paciente que não se adapta. E quando o problema é picada, hoje a gente tem o iPort Advance, que é um dispositivo que a Medtronic desenvolveu, que fica grudadinho ali na pele do paciente. Aqui vocês podem ver um exemplo. O paciente utiliza seja a caneta, seja a seringa, para aplicar na borrachinha que fica ali. Então, dentro do subcutâneo fica só esse catéterzinho e esse aparelho é trocado a cada 3 dias. Então, isso pode facilitar o paciente de não se machucar ou a dificuldade com choro, com a dor para aplicação. Fora isso, então a gente tem também as bombas de insulina. Então, em geral, aquele paciente que precisa de doses muito pequenininhas ou que tem dificuldade de fazer os cálculos, ele vai se beneficiar do uso da bomba. Mas, é o que eu costumo falar, não adianta eu ganhar uma Ferrari e eu não saber dirigir ou eu não ter ideia de onde eu preciso ir. Então, eu preciso conhecer o diabetes, saber me cuidar um pouquinho melhor, para depois eu pensar em usar mais tecnologia mais avançada, porque tem um caminho. Muitas vezes a gente ouve o paciente falando, poxa, mas o médico nunca falou disso para ele, mas ele também às vezes não evoluiu em termos de tentar aprender mais para poder evoluir no tratamento, né? Então, qual que é a diferença da bomba? Ao invés de eu fazer as picadinhas, vai ficar esse aparelhinho com esse catéter no subcutâneo, e hoje no Brasil a gente tem 2 tipos, eu vou falar rapidamente para vocês sobre os 2 tipos que a gente tem. A gente tem as mais avançadas, né? A gente tem modelos mais antigos, principalmente da Medtronic, mas o que a gente está usando hoje, a gente tem a Accu-Chek Spirit Combo, que é da Roche, e a Minimed 640G da Medtronic, o que facilita um pouquinho o trabalho da gente, porque são só 2 produtos que a gente precisa aprender a manusear muito bem e aprender a indicar. Então, a Accu-Chek Combo, ela tem essa característica que é um pouquinho diferente da Medtronic, que todo o manuseio da bomba é feito nesse aparelhinho aí que parece um glicosímetro. Então, o paciente não precisa pegar na bombinha para digitar a glicemia e colocar. A bombinha fica ali na cintura ou numa pochete. Quando o paciente faz a pontinha de dedo, lá dentro o médico vai ter colocado todos os cálculos, mas a mãe vai precisar sim fazer pontinha de dedo, calcular o quanto a criança vai comer de carboidrato, para aí sim a bomba infundir a glicemia. E essa bombinha, ela vai trocar um catéter que vai receber a insulina e fica só uma borrachinha, e dá para você desligar ele da pele para tomar banho, para fazer esporte, a cada 3 dias. Então, ela é uma vantagem, e além de tudo, esse controlezinho da bomba da Roche tem essa característica para configurações de situações especiais. Então, mais uma coisa que a tecnologia ajuda muito, porque muitas vezes os pais de uma criança diabética ficam quase loucos de pensar, vai fazer esporte, não vai, é dia de educação física, não é, o adolescente, a menina, é semana de prova, ou na fase da menstruação, as glicemias sobem. Então, quando eu faço o ajuste da bomba, eu posso deixar lá dentro uma opção, exercício 1. Quando ele vai para a natação, ele precisa de menos 10% da dose. Então, a mãe clica, a bomba já faz esse cálculo automático, ao invés dela ter que ficar pensando. E esses cálculos, quando são feitos pela bomba, são um pouco mais precisos.
Mas a gente, de novo, precisa utilizar adequadamente para poder ter o benefício. Nada disso funciona sozinho. E a bomba da Medtronic, ela tem uma característica única dela também, que é diferente da Roche, que ela mantém uma comunicação com um sensor de glicemia, que é como se fosse o Libre, né? Só que você não precisa escanear, ele vai mandando para a bomba e mostrando na telinha da bomba como que está a glicemia dessa criança. E, ao mesmo tempo, ele vai formar gráficos mostrando se a criança está acima da meta, se ela está abaixo da meta. Então, a mãe consegue mandar para a gente, por exemplo, uma foto dessas no intervalo entre as consultas. Olha, doutora, tá assim. Às vezes elas mandam para dizer para a gente que está tudo bem, mas às vezes elas mandam para dizer, olha, ficou uma bagunça de repente. Então, ajuda, além do médico, ajuda também o paciente a saber o que está acontecendo. E quando eu olho os gráficos dessas bombas, ambas as bombas têm softwares, eu enxergo coisas que talvez eu não fosse enxergar, mas que só com o uso do sensor a gente conseguiria ver também. Por exemplo, aqui de novo, né, o exemplo de antes de dormir, a bolinha vermelha é a glicemia da criança, tá ali na faixa cinza, que é a meta. Mas aí a mãe acordou de manhã e olhou, continua na faixa cinza. Mas se vocês olharem o círculo, todos aqueles vermelhinhos é o que aconteceu com a glicemia da criança de madrugada. Ela passou a noite inteira alta, até abaixar de manhã. Então, com isso, a gente consegue fazer ajustes mais precisos, né? E isso é uma característica tanto da bomba da Medtronic quanto do sensorzinho. E, além disso, a bomba da Medtronic tem essa capacidade que o Cagliari falou de manhã na aula dele. Quando ela enxerga que o paciente vai chegar numa hipoglicemia grave, ela tende a suspender a infusão da insulina. Então, se essa bomba já está numa fase bem programadinha e está tudo em ordem, ela vai evitar cada vez mais as hipoglicemias graves não vistas, ajudando muito o paciente e os pais a poderem dormir. Aqui eu trouxe só para vocês terem uma ideia de por que a gente acaba pondo bomba em algumas crianças? Porque tem criança que precisa tomar ali, olha, o basal é como se fosse uma Tresiba, só utiliza insulina ultra rápida, hora por hora. Então, olha só, de meia-noite essa criança precisa de 0,2, 9 da manhã 0,1. E aí os cálculos, que geralmente é o paciente que faz, destro menos 100 dividido por tanto, a meta, quantas unidades para quanto de carboidrato a gente coloca dentro da bomba. Então, eu consigo utilizar vários horários do dia, um para 35, um para 50. Isso diminui um pouco o que a gente diz do estresse e da preocupação com a doença. Então, para chegar a glicosímetros que também ajudam pelo menos nesses cálculos. E a gente já tem aplicativos que mesmo para quem faz pontinha de dedo, dá para a gente colocar o cálculo lá dentro e ajudar também o paciente. Então, aquele que não quer utilizar a bomba, mas que precisa só do calculador e da ajuda do cálculo, também dá para utilizar. E a gente precisa aproveitar para achar onde estão essas informações, porque nem todo tratamento, nem todo paciente precisa de bomba ou precisa de análogo ultra rápido com ultra lento. Muitas vezes o paciente precisa de educação e mais orientação, e a gente precisa saber onde buscar. Então, além da Momento Diabetes, a gente tem o site da Sociedade Brasileira de Diabetes, que tem vários materiais educativos, inclusive alguns dos quais o Cagliari falou de manhã na aula dele. Então, vale a pena depois vocês entrarem para poder baixar, inclusive coisas para escola, tudo mais. E, por último, para finalizar, eu queria dizer para vocês que toda essa tecnologia, junto com o coronavírus, aconteceu alguma coisa muito boa, né? Que, apesar da gente ter ali, ser surpreendido em março com o aparecimento do coronavírus e da pandemia, e o governo ter decretado a quarentena ali no começo de março, a gente conseguiu aprovação para o uso da telemedicina muito rápido. Então, nós médicos tivemos que nos adaptar, acho que os pacientes precisam se adaptar bastante também, mas a gente precisa utilizar essa ferramenta cada vez mais e tentar com que ela seja de maneira simples. Então, a telemedicina é uma coisa que deve ficar, como o Cagliari falou, a gente não deve utilizar só para consulta médica, a gente tem que aproveitar para dividir conhecimento, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, através da Momento, né? Mas ela possibilita coisas que a gente não tinha antes. Por exemplo, atender uma criança cujos pais
a mãe mora num lugar, o pai mora em outro, e ambos conseguem participar de uma consulta virtual ao mesmo tempo. Uma avó, um cuidador, então pessoas que queiram entender da criança, a gente consegue fazer uma consulta mais adequada. O atendimento nutricional possibilitou muito os pacientes a utilizarem mais os aplicativos também dos laboratórios. As educadoras de bomba conseguiram ensinar muito mais coisas para os pacientes, existem programas de aprendizado, então os pacientes precisam aproveitar isso. Então eu queria finalizar dizendo para vocês que as inovações têm chegado mais rápido, e esse ano foi muito desafiador, porque a gente teve que colocar tudo em prática, inclusive de aprendizado e telemedicina junto, e que elas estão cada vez mais acessíveis e têm mais facilidade para o dia a dia, mas que a gente precisa preparar e individualizar a necessidade de cada tecnologia para cada paciente. Né? Não adianta você me dar uma Ferrari se eu não souber dirigir e eu não souber o melhor caminho. Ela não vai me servir para nada, nem se eu estiver numa rua cheia de buraco. Então, é preciso muito empenho, muito envolvimento para fazer dar certo. E aí eu vou terminar a minha palestra aqui agradecendo e pedindo para o Fábio colocar um videozinho bem rápido, que é o depoimento de uma paciente nossa que descobriu diabetes nesse último ano do filho e teve que, nesse momento de pandemia, passar por todo o aprendizado e toda essa tecnologia, grande parte do tempo utilizando a telemedicina e toda a tecnologia que a gente tinha disponível para ajudar. Mas volto a dizer, a família e todo o esforço dessa mãe em busca de conhecimento não veio de mim, veio da família. Então, passar o depoimento dela aqui para vocês. Doutora Renata, só peço que deixe o áudio desligado, por favor, agora que eu passar o vídeo, depois a senhora volta. Olá, eu sou a Natália, mãe do Theo de 2 anos de idade e 1 ano de diagnóstico. O Theo abriu um quadro de cetoacidose em outubro de 2019. Foram 10 dias de internação entre UTI e quarto. Nós saímos com a prescrição de Novo Rapid, caneta meia unidade e Tresiba. E junto colocamos o primeiro Libre no hospital. Logo nas primeiras consultas com a doutora Renata Noronha, que é a endócrino-pediatra do Theo, ela nos apresentou a tecnologia da bomba de insulina. No começo, tanto eu quanto meu marido, a gente tinha um pouco o pé atrás, mais eu do que ele, quanto à estética da bomba, se de fato o Theo se adaptaria com uma bolsinha, uma pochete pendurada nele 24 horas por dia. E a verdade é que na primeira semana que o Theo colocou a bomba, ele já se adaptou. Eles são muito mais adaptáveis do que nós, eles aceitam muito mais do que nós, a gente acaba criando uma barreira, né, nós, os pais. E nesse caso foi o que aconteceu comigo. Depois de algumas reuniões que a gente fez com o técnico da bomba de insulina, fez reuniões com a doutora, a gente pesou os prós e os contras da bomba de insulina e optamos por colocar a bomba no Theo. A experiência que a gente teve é excelente. A gente precisava voltar à rotina do Theo na escola e eu não tenho disponibilidade de toda vez que o Theo for comer ir na escola aplicar insulina, que muitas mães fazem. Então eu acho, para minha tranquilidade, eu achei que para uma maneira mais fácil da escola conseguir administrar a insulina nele, isso facilitaria. E de fato facilitou muito. Além do melhor controle glicêmico que nós conseguimos com a bomba de insulina no Theo. Ele voltou para a escola. Na primeira semana de bomba de insulina, ele estava super adaptável com as pochetes que ele tinha de personagem. Hoje em dia eu tiro para tomar banho, eu tiro para ele ir na piscina e ele fala o escudo, porque a gente apelidou desde o primeiro dia de escudo do super-herói. Então faz parte dele. Ajudou muito aqui na minha casa a tecnologia por conta da rotina do sono. A gente dorme muito melhor agora, muito mais tranquilo, a gente descansa, porque a gente sabe que a bomba é segura, que o algoritmo trabalha, que evita a maior parte de hipoglicemia, claro, junto com o time que tem por trás disso, que somos nós,
somos nós, né, eu, meu marido, minha família, junto com a doutora e junto com a educadora da Medtronic. Além disso, a gente também trocou a insulina do Theo, mais ou menos em maio desse ano. Ele tinha uns 3 meses de bomba e quando saiu a Fiasp, nós tentamos utilizar. A diferença que fez também para o controle do Theo é fantástico. A doutora me mostrou, né? A gente analisou junto os gráficos de Novo Rapid e de Fiasp e a diferença é absurda. Então, eu vim aqui contar um pouquinho da experiência que eu tive com as tecnologias existentes hoje. Para mim, quanto mais tecnologia tiver, melhor para nós, para os nossos pequenos, para os nossos controles, é o que só favorece. E a gente tem que agradecer, na verdade, né, por tantas tecnologias que a ciência aí nos traz. Então é isso, muito obrigada, até logo. Doutora Renata? Oi, liga seu áudio, Rê. Pronto. Ai, Rê, que delícia de aula, que delícia de depoimento, não? É muito gostoso ver uma mãe recém-diagnosticada. Inclusive, até queria falar aqui que esse ano realmente está sendo um ano atípico. Até a doutora Denise Ludovico comentou comigo que está tendo muitos casos, né, de crianças com DM1. Então, de repente, acho que toda essa pandemia tem surgido. A sobrinha de uma amigona minha descobriu também há pouco tempo. Com certeza, acho que a mãe dela deve estar aqui nos assistindo, a Thali. Tenho outras pessoas também que acabaram descobrindo, mas saber que hoje em dia a gente pode ter tudo isso de tecnologia ajudando, mesmo as insulinas que ainda não são disponíveis pelo governo, mas que a gente sabe que pode, de repente, uma hora conseguir comprar, ou mesmo as canetas de 4 milímetros, as seringas de 4 milímetros, isso é uma mudança tão importante, gente. Eu descobri numa época que eu não tinha nada disso, eu media no xixi, como disse a doutora, né? Pois é, Vi, eu comecei olhando os gráficos que vinham para gente na Santa Casa, quando eu era residente e comecei a me apaixonar por diabetes, era assim, era desenhinho com pinturinhas, então azul era que estava bom, e aí a pessoa fazia o xixi num vidrinho, a mãe esquentava no fogão, e os gráficos que ela anotava para gente era assim, olha, laranjinha, azulzinho. Então, a gente, quando eu estava aprendendo, o Calhari foi meu professor, eu lembro que eu pegava um copo daquele que estava cheio de azulzinho, já ia correndo. Mas, assim, no dia de felicidade, né? Mas no dia a dia do paciente, ter os glicosímetros faz muita diferença. Então, pois é, bem bacana. A gente tem que saber, assim, que a gente já tem uma tecnologia muito legal e a gente tem acesso a muita coisa, mas a gente precisa aprender a usar. Então... É o que a gente fala, não adianta você, a gente sempre faz um comparativo, que não adianta você ter uma Ferrari nas mãos se você não sabe dirigir essa Ferrari, né? O importante é a gente saber realmente como administrar tudo isso, porque mesmo com a NPH que o governo dá e a regular, você pode ter um bom controle, porque mesmo essas insulinas já são muito mais avançadas do que as insulinas que existiam há 20 anos atrás, né, Rê? Exatamente. E glicosímetros também. Todos os glicosímetros hoje em dia, até os que o governo dá, eles são muito mais precisos, né, do que os que existiam antigamente. Aliás, até você falou do glicosímetro por cores, eu achei sensacional essa novidade, né? Foi apresentada, eu vi lá no SPAD também, falei, muito bacana, né, Rê? Muito legal. E eu acho que cada vez mais, o glicosímetro, além de tudo, ele tem que ser um parceiro do paciente, né? Então, o tema de adolescente foi muito bem abordado pela D, mas eu acho que tecnologia é uma coisa que motiva o adolescente. E a gente tem cada vez mais tecnologia. Então, essa coisa de também comunicar com o celular e
de uma coisa mais bonitinha, a gente não pode subestimar. Tudo isso que tem melhorado, eu acho que vai ajudar os pacientes, facilitar para os pais e facilitar na adesão, né, na motivação daquele paciente. É isso aí. Rê, muito obrigada.